Bem, Vic Vanilla, o luciferiano que fez fama nas redes sociais, principalmente no TikTok, com vídeos curtos, combatendo a alienação religiosa, né? E que fez com que muitas pessoas que não tinham acesso à religião ou filosofia luciferiana entrassem em contato com esse tipo de religião e tivessem entendesse, visse com olhos que antes não eram permitidos ou entendidos que fossem. Cara, isso, eu achei isso sempre fantástico, e eu queria falar um pouquinho sobre como ele começa, né, como o Vic Vanilla ele aparece, como ele desperta curiosidade e carisma e carinho de muitas pessoas, e como de repente ele começa a afastar as pessoas de uma forma impressionante, cara. Mas vamos lá. Não saiu daí que eu volto com vocês após a vinheta. Não saiu daí. Bem, não esqueçam de se inscrever no canal, está aparecendo aí na tela com vocês. Tá? Não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de me ajudar aqui no canal, beleza? Meu nome é Bruno Diedrix, está aparecendo aí na tela para vocês, ok? E eu sou o Illuminati. Se eu sou um Illuminati de verdade, é uma resposta que eu não posso te dar. Infelizmente, você vai ficar muito curioso, você está curioso e eu não posso te dar. É uma resposta que você nunca saberá, ok? Provavelmente você tem ideia se sim ou se não. Se você for um cara inteligente, é lógico que você tem a resposta. Mas vamos lá, vamos falar sobre Vic Vanilla. Eu me recordo, há uns 2 anos atrás, eu aqui no canal, não neste canal, porque eu tenho outros canais que eu falo sobre outros assuntos, desde religião e política, que é o Illuminati, eu falo de congregação cristã no Brasil, que é o Fora da Caixa, eu falo de videogames. Eu tenho outros canais, eles estão aqui na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse de participar comigo nos debates ou nas coisas que eu falo nos outros canais. Beleza? E eu sempre entrava no Instagram, no TikTok melhor, e encontrava lá os vídeos do Vic Vanilla, e eu achava incrível, cara, 2 coisas que eu achava incrível no Vic Vanilla. Primeiro, a capacidade e inteligência dele de responder as coisas com muita sensatez, com muita habilidade, como ele conseguia responder, principalmente o público cristão, que era contra esse luciferianismo dele. Eu achava sempre isso incrível, acho ele um cara extremamente inteligente, eu acho ele um cara muito habilidoso, com um nível intelectual, cultural, de inteligência, né, repito aqui, extraordinário, cara, e a gente vê muito pouco isso na sociedade. E o outro ponto é como o Vic tem a qualidade de expor o que é o luciferianismo sem te deixar com medo, né, porque você tem um preconceito estabelecido sobre o luciferianismo, você sempre... Eu não, porque eu sou ateu, então eu não acredito nem no luciferianismo, entendam? Mas a pessoa que é religiosa, que ela é cristã ou de alguma outra matriz religiosa, sempre tem aquela ideia de que o luciferianismo é a coisa do diabo, é do capeta, que é tudo um monte de coisa ruim. E ele teve essa capacidade de trazer isso para a mídia, para as redes sociais, de forma muito clara, muito legal, muito bacana, desmistificando muita coisa, trazendo através do carisma e conhecimento dele a possibilidade de pessoas que tinham esse preconceito ou, né, como eu, uma ideia formada do que seria o luciferianismo para um conceito inovador, cara. E isso é impressionante. Então, assim, o Vic, ele é um cara que ele tem um marco na internet justamente por ser essa pessoa capaz de fundir, né, unir esses 2 mundos, que é o mundo do luciferianismo, o mundo da quimbanda, que ele pertence a esse mundo natural, onde as pessoas que são religiosas conseguem frequentar essa quimbanda, esse luciferianismo, sem pertencerem a ela. Eu digo na troca de ideias, na troca de informações, na troca de cultura. Isso foi, cara, incrível, cara. Incrível. Eu admiro, pelo menos admirei até um certo ponto, o Vic por essa postura dele, por esse método que ele utiliza, por essa forma inteligente que ele utiliza para expor essa informação,
Porque são poucas as pessoas que têm essa capacidade, nessa qualidade na oratória, de falar, de representar, de conversar, de expor as suas ideias. Cara, eu sempre achei fantástico. Até o dia que eu comecei a observar uma mudança no comportamento, na narrativa do Vic. Porque até então, o Vic Vanilla, ele sempre tinha uma narrativa, uma proposta de uma pessoa aberta, mente libertária, mente progressista, vamos colocar assim, uma pessoa, não é por isso que eu o seguia, tá? Não era por isso que eu o seguia, eu sempre achei ele um cara inteligente, eu gosto de pessoas inteligentes, eu vou continuar seguindo o Vic, porque eu acho ele um cara extraordinário, eu acho ele um cara inteligente, mas eu comecei a observar um tipo de comportamento diferenciado do início, ele começou a mudar uma linha, ele vinha num trilho e você percebe claramente que em algum momento ele trocou essa direção e ele começou a seguir uma outra linha. E essa linha, ela tem muito a ver com a direita radical. Não que ele seja radical, não é isso, mas ela flerta muito, cara. Ela flerta muito com essa linha religiosa, do cristianismo, da direita. Não que eu seja contra a direita, vou dizer aqui, eu sou contra a direita radical, eu sou contra o bolsonarismo. Né? Eu acho o bolsonarismo um lixo. Eu não acho um lixo alguns eleitores do Bolsonaro. Eu acho que tem eleitores do Bolsonaro que, por mais que estejam, na minha opinião, votando na pessoa errada, escolhendo na pessoa errada, que é o direito deles, e não vem com esse papo de Lula que eu não estou nem aí para o Lula, mas votando na pessoa errada, mas eles não são desmiolados, são só pessoas que estão sendo ingênuas ou enganadas e que no momento certo elas vão acordar, como eu no passado fui uma pessoa simpatizante ao Bolsonaro e hoje eu acordei para esse movimento radical e imbecil que é o bolsonarismo no Brasil, com a extrema-direita. E eu percebo, cara, na fala, na retórica, no jeito do Vic, o quanto ele flerta. Não estou dizendo que ele seja, tá, bolsonarista, não é isso, não. Nem que ele seja bolsonarista, nem que ele seja da extrema-direita, não é nada disso. Mas como ele flerta de forma... existe uma diferença entre você navegar, caminhar. Eu sou ateu, mas eu costumo estar no ambiente cristão, porque para mim é fácil eu caminhar pelo universo cristão sem eu me contaminar. Não é contaminar como se fosse algo ruim, mas sem distorcer, melhor. Se eu distorcer a minha ideologia. Né? Não é eu estar no meio do cristão, que amanhã eu vou chegar em casa para minha esposa e dizer, a partir de hoje eu sou cristão, porque os cristãos conseguiram me convencer. É dentro dessa contaminação que eu digo, dessa distorção de vida, de realidade. Eu consigo. Então, para mim, hoje mesmo, por exemplo, eu estava conversando com um casal religioso, um casal de uma instituição religiosa que eu pertenci, e eu estava mandando para eles, composições minhas que eu fiz na época de cristão, eu mandei músicas gospel para eles, para mim é natural. Eles recebem, eles me mandam, existem pessoas que me saudam, Pai do Senhor, Pai de Deus, Pai de Cristo, Deus te ama, para mim isso é coisa natural, são apenas pessoas que querem o meu bem. Eu penso, são apenas pessoas que querem o meu bem e não custa eu ser educado. Eu não respondo amém, porque amém quer dizer assim seja. Então se eu dizer assim seja, né? E é dentro de um contexto religioso, que Deus queira, né? Assim seja. E eu não vou responder que Deus queira, assim seja. Então eu respondo obrigado. Entendeu? Então eu entendo quando a pessoa flerta. Mas no caso do Vic, eu percebo que não é um flerte. É uma queda. É uma queda claramente que você percebe na narrativa dele. Quais são essas narrativas? Quando ele mostra que esse universo cristão, ele faz alguns apontamentos para esse universo cristão, os caras que são problemáticos. Poxa, o Vic dizer para mim, eu sendo ateu, eu não consigo olhar para o Vic e aceitar a ideia de que no Rio Grande do Sul teve a tragédia. Os cristãos dizem que foi em nome de Deus. Os cristãos dizem que a tragédia no Rio Grande do Sul foi castigo de Deus. E eu acho isso uma imbecilidade. Aí vem o Vic Vanilla e diz que não foi castigo de Deus, foi porque há um monte de satanista, gente fazendo um monte de culto a Satã, e Deus castigou o Rio Grande do Sul porque eles estavam fazendo culto a Satã. E aí eu não posso ser indiferente, eu tenho que olhar isso e falar assim, porra, cara, como assim? Pedindo ao universo religioso, orem por mim,
Nada contra. As pessoas podem pedir oração. Se ele, de repente ele crê em Deus, a questão não é essa. Mas não é esse o ponto. O ponto é que eu percebo no caminhar de Vic Vanilla, não é que ele consegue estar no meio gospel sem ser do meio gospel. Eu percebo que ele tem uma queda por isso. E eu não sei se isso é político, eu não sei se isso é uma política da parte dele, eu não sei se isso é uma questão de proteção, porque ele passou por maus bocados, maus situações agora no passado. E isso sempre me deixa com uma pulga atrás da orelha. Pessoas que não têm, por exemplo, posicionamento fixo. E eu sempre disse aqui, eu sempre disse nos meus outros canais, que eu acho um absurdo a pessoa ter que se posicionar. Como se fosse obrigatório as pessoas precisarem se posicionar na vida. Eu acho isso ridículo. Você tem que ser dono da sua vida. Você não tem que se posicionar porque é obrigação, a sociedade ela quer que você se posicione. Porque a sociedade obriga você a se posicionar. Mas eu acho que a partir do momento que você se posiciona, você tem que manter a sua posição, a não ser que você troque de posição. Então, se eu me posiciono, eu não sou obrigado aqui a dizer que eu sou ateu. Mas se eu tiver que dizer alguma coisa, eu tenho que dizer que sou ateu. Eu não posso mentir. E é isso que eu vejo. Não estou dizendo que o Vic mente. Eu estou dizendo assim, eu não sinto confiança no posicionamento do Vic. Porque quando ele começou a cambalear dentro desse sentido, eu percebi um pouco de hipocrisia da parte dele. Eu comecei a perceber que não é algo, não me soa sincero. Sabe, não me soa sincero, não me soa algo real, não me soa, né? Agora ele está aí, tudo bem que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ele está aí nesse processo aí, ele fez um vídeo dizendo lá do Daniel Mastral, que era amigo do Daniel Mastral, aí vem a esposa do Daniel Mastral e diz que esse Vic é um mentiroso. Aí vem o Vic e diz, você nem conhecia teu marido. Parece aqueles episódios do CSI, ou Mentalista, né, ou Cold Case, ou qualquer um desses seriados americanos aí de investigação, que é a mesma coisa. Os detetives vão na casa de um e aí esse ele diz assim, não, o cara nem conhecia, a esposa nem conhecia o marido. Aí os detetives vão na casa do outro da esposa e diz, ele que não conhecia, ele que é o mentiroso. E no final vão descobrir quem foi o assassino da coisa. E no final foi apenas suicídio, né? Parece aqueles casos aí dessas séries americanas. Enfim, mas não é esse o caso. O caso é que de um tempo para cá, o Vic, eu não consigo mais olhar para ele e sentir a credibilidade que ele me passava com as informações no início lá do TikTok. E isso, infelizmente, quando você não sente mais credibilidade nas pessoas, isso faz com que você pense duas vezes naquilo que ela te falou no passado, por exemplo. Então, isso entra em jogo, tudo aquilo que ele falava, por exemplo, do satanismo ou do luciferianismo, de como era o posicionamento dos cristãos em relação a ele, de como ele testemunhou diversas vezes os casos de sucesso entre ele e os artistas, cara, e aí deixa tudo isso na minha visão, não estou dizendo que ele mas na minha visão eu não consigo mais enxergar o Vic Vanilla como esse cara, que no começo eu admirava. E eu não consigo mais olhar para ele com essa admiração, justamente por ele hoje não me passar essa sinceridade. Então, é o que eu penso do Vic. Eu acho que ele é um cara inteligente, mesmo assim ele é um cara, eu continuo achando que ele é um cara inteligente, que até para chegar, se eu estiver correto, que eu não sei se eu estou correto, que é só uma questão de jogada política ou de manipulação das pessoas, isso não é feito por qualquer um. É feito por um cara inteligente. Então, se ele estiver falando a verdade, se ele for aquele antigo Vic Vanilla, ele é um cara inteligente. Se ele for esse Vic Vanilla que eu estou comentando, e que eu acho que ele continua sendo um cara inteligente. Entendeu? É como eu vejo. Mas e aí? Como você vê isso tudo? Como você enxerga isso tudo? Tá? Como você pensa? O que você pensa sobre isso tudo? Tá? Não esqueça aí de se inscrever no canal e deixar aí o comentário aqui sobre isso, ok? Não esqueça, o meu nome é Bruno Jedrix, está aparecendo aí na tela com vocês, vai aparecer aí na tela com vocês agora, tá? Aí, ó, tá? Eu sou o Illuminati, vai aparecer aqui agora, o Illuminati. E não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de deixar aí o seu like, não esqueçam de se juntar aqui à família, beleza? E que o caminho da iluminação esteja com vocês.